Salve, salve, terráqueos e alienígenas exilados ou de, sei lá, visitantes que estão aí no planeta. Aqui, Erison Max, o seu alienígena louco, burro e mentiroso, né? Exilado, obviamente, assim como você que é outro alienígena ou que se sente alienígena e está me ouvindo, começando uma série nova chamada Impressões Alienígenas. E da onde que eu resolvi? É assim, mal chegar no planeta, vocês podem ver aí que as imagens são meio confusas, porque eu tô chegando no planeta ainda, mas já consigo captar alguma coisa, já consigo ver alguma coisa. E você deve estar tendo algumas imagens meio confusas da nave aí, porque eu devo dizer que, como eu falo de uma dimensão diferente, é difícil transmitir isso em espectros magnéticos que se constituam numa imagem inteligível para a mente de vocês. Então, o que dá para fazer é isso aí, é isso que eu quero dizer. Bom, levando isso em consideração, eu vim falar que, tipo assim, tem algumas coisas que são muito interessantes, tendo vivido em muitos lugares, em muitos planetas, é que, assim, a semelhança que eu consigo enxergar nos mundos mais atrasados e nos mundos mais evoluídos, elas ficam bem claras na minha cabeça como um conceito de liberdade, né? Então, todo lugar onde era mais livre, é curioso é que nunca foi uma bagunça. Quando a gente fala, tipo assim, vocês têm a tradução é muito ruim aqui, passa uma interpretação ruim, né? Anarquia, bagunça. Mas não era assim que funcionava, era tipo assim, era uma coisa mais optativa, né? Que leva em consideração a filosofia burrística, levando em consideração algumas coisas como algumas premissas bem bobas, como qual que é a menor minoria que existe? Você já parou para pensar nisso? Pelos conceitos de liberdade, a menor minoria que existe é o indivíduo, certo? Porque é até curioso que eu andei vendo na internet de vocês aí algumas tirações de sarro de, de, de competição de quem é mais oprimido. Cara, isso é triste, é deprimente. Em qualquer mundo que as pessoas se juntam em prol da liberdade, é até interessante eu falar disso, que eu preciso posteriormente fazer um vídeo nas minhas de impressões alienígenas, falando a respeito de como a liberdade pode ter dois conceitos relativamente assim incrivelmente opostos, como você ter um vizinho que, sei lá, não tem nada a ver com você, e ainda assim você lutar pela liberdade dele, ele lutar pela sua, e vocês não se entenderem de maneira nenhuma, a não ser que a liberdade de vocês deve ser defendida, né? Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Hoje eu quero falar de duas figuras muito interessantes. Um cara chamado Gil Diniz, o carteiro reaça, que ele já tinha chamado a minha atenção algumas vezes, porque é curioso dizer que eu desenvolvi uma espécie de intuição alienígena. Pode ser só uma loucura, uma mentira, ou você decide aí, né? Pode ser loucura, mentira ou, sei lá, burrismo, né? Uma burrice minha. Mas existem algumas figuras que, quando elas ameaçam a liberdade num nível assim que eu tenho a sensação de que elas se valem da boa fé das pessoas que acreditam na liberdade, elas provocam uma reação física em mim. No corpo terráqueo, eu sinto isso como um enjoo de estômago. Eu acho que é essa a expressão terráquea. No corpo que, da onde eu venho, seria na boca do estômago. Se é que dá para. Bom, é isso aí, é um enjoo na boca do estômago. Mas o Gil Diniz é uma figura muito interessante porque ele é tipo assim, da direita, ele é bem direita, ele fala no Bolsonaro e defende algumas ideias assim que eu tenho uma sensação de que é tipo assim, é, é, a gente não pode deixar a opressão deles rolar, porque a gente tem que colocar a nossa opressão. E isso é uma coisa que agride a liberdade profundamente. Eu me refiro a ele, especialmente na direita, mas tem uma figura na esquerda, que é a Tabata do Amaral, que é tipo assim, é o exato oposto dele. Assim, são figuras
que eles acham que a ditadura deles é melhor do que a do outro. E enquanto existe um terceiro espectro, que seria o espectro do cara que não quer a ditadura de ninguém, ele quer ser livre. Ele não quer que imponham nada para ele. Esse seria o ponto de vista, eu acho, mais burrista que tem alienígena, porque foi o que eu falei, vai sempre dando um passo atrás. Vai sempre dando um passo atrás, entendeu? Por exemplo, houveram planetas, acredite você ou não, que havia era taxado o ar que era respirado. Se você tivesse filhos, você pagava uma taxa a mais, porque seu filho respirava mais ar e as coisas começaram a chegar num absurdo desse tamanho em alguns planetas. Tiveram alguns planetas que eu fiquei muito pouco tempo, porque morria muita gente. E eu normalmente venho como uma pessoa comum para viver o tempo de vida que tem ali naquele planeta. Tiveram planetas que eu não cheguei a concluir a adolescência naquele planeta, por causa de algumas regras assim. E tiveram planetas que eu vivi muitos e muitos e muitos anos prosperamente. Constituí família, deixei netos para trás, deixei antes de abandonar o meu corpo e passar para um corpo novo. E esses planetas onde eu mais prosperei eram os planetas onde havia um conflito interessante que eu vou abordar no próximo vídeo das impressões alienígenas, talvez ainda falando da nave aqui, né? Ou eu estou falando da nave, ou meu celular que está quebrado e as imagens que eu estou conseguindo para vocês, melhores são essas. Não se sabe, porque louco, burro e mentiroso pode contar para você o que ele bem entender. Tá, na real, eu sou podre de rico na terra, e as imagens que eu tenho para mandar são essa merda que vocês estão pegando aí, e pronto. Não se esqueça de colocar o seu celular na posição certa para poder ver a imagem direitinho. Certo? Eu vou ficando por aqui. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou chamar de impressões alienígenas, mas essas são as minhas impressões entre direita e esquerda, e sua similaridade e seu afastamento desse terceiro espectro que seria a liberdade, e quais são as duas figuras que me passam essa impressão alienígena, né, de na boca do estômago, que são Gil Diniz e Tabata do Amaral. Eu vou deixar aí até por escrito para você poder ver quais são as impressões alienígenas dessas duas figuras. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, não queria que esse vídeo ficasse muito longo, porque essa é uma série que eu pretendo fazer comentando brevemente os assuntos assim, conforme eu for tendo os insights. E aquele salve do seu alienígena louco, burro e mentiroso exilado aqui no seu adorável planeta no Brasil. Um salve para, bom, os alienígenas também, né? Bom, tô partindo, fui.